Olá pessoal, tudo bem com vocês? 26º dia desse tempo nosso, desse propósito de 40 dias. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a semana com mais palavras aí para abençoar o seu dia, para que você seja abençoado, para que você alcance aí o propósito que Deus tem para a sua vida, para que você cresça em maturidade, para que a sua fé seja exercida através da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas não só apenas ouvir. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nessa noite para você, porque às vezes a gente acha que só ouvir vai trazer fé. Mas além de ouvir, a gente precisa dar mais alguns passos para que de fato aquilo que está escrito na palavra aconteça na nossa vida. E para a gente continuar, eu quero que vocês abram a Bíblia em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1, e a palavra do Senhor ela diz: portanto devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então nós percebemos que o autor de Hebreus ele faz uma advertência. Ele diz que tudo aquilo que nós devemos dar atenção para as coisas que nós já temos ouvido. O que ele quer dizer com isso? Se nós percebermos nos evangelhos, todas as vezes que Jesus deu uma palavra para alguém, todas as vezes que Jesus decretou algo, seja para alguém ou seja para coisas, algo naquele lugar aconteceu. A palavra de Jesus ela nunca voltou vazia quando saía de sua boca. Então nós percebemos através da palavra de Deus o primeiro milagre de Jesus, que nós sabemos que foi o milagre no casamento, quando Maria chega a Jesus e fala: Senhor, acabou o vinho, o pessoal está sem vinho. E naquela época era vergonhoso uma festa judaica acabar o vinho, não era algo que era visto pelas pessoas, bem vista pelas pessoas. Então Jesus ele olha para ele e fala: mas não é chegada a minha hora. Porém Jesus ele decide agir naquele lugar. Jesus decide colocar as suas mãos para que algo maravilhoso acontecesse, para que o milagre acontecesse. Nós lembramos que ele pede para que o pessoal junte águas, e quando juntassem as águas, ele chegou ali e o milagre aconteceu, que foi transformar aquelas águas em vinho. Ou seja, todas as vezes que Jesus ele fala algo, todas as vezes que Jesus decreta algo, tanto para o bem quanto para o mal, alguma coisa acontece. Nenhuma palavra de Deus na minha e na sua vida, ela é em vão, ela é vazia. E nós precisamos saber disso. Porém, muitas vezes a gente não dá a devida atenção para aquilo que vem do altar. Nós não damos a devida atenção para tudo aquilo que sai deste lugar e jorra para a nossa vida. O que nós percebemos nesse tempo, nessa geração, é que o altar ele foi relativizado. Nós percebemos que o altar ele é usado tanto para as coisas boas, tanto também para as coisas ruins. E isso tem feito com que o altar, que as pessoas não dessem o devido valor para tudo aquilo que sai do altar. Irmão, se tem uma palavra que eu tenho para dizer no seu coração, independente da pessoa que subir no altar, independente da índole que a pessoa tenha, do pecado que a pessoa tenha, a palavra que sai do altar, ela nunca volta vazia na nossa vida. É claro que eu não estou fazendo apologia a pastores ruins ou pessoas de má fé, que usam de má fé da palavra de Deus para que elas continuem fazendo, pelo contrário, porque todo mundo que sobe no altar para dar uma palavra ao povo, ela é cobrada por isso, ela é muito cobrada por isso. Não pense que uma pessoa que usa de má fé da palavra de Deus, ela passa despercebidos aos olhos do Senhor. Pelo contrário, Deus ele é justo. Deus ele é justo. E Jesus também condenou a hipocrisia. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que esse lugar ele é sagrado. O altar é sagrado na nossa vida. Toda palavra que sai desse lugar,
ela não é em vão. Por isso que o apóstolo está dizendo que nós devemos dar a devida atenção para as coisas que nós temos ouvido, para que com o passar do tempo nós não, ele termina aqui, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, nós devemos dar devida atenção à palavra de Deus, para que nós, quando tivermos em um momento de prova, um momento de tribulação, um momento de doença, algo que saiu do nosso controle, nós possamos lembrarmos daquela palavra que foi lançada pelo altar. Porque o que vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida é dar essa devida atenção. Porque na nossa vida cristã nós sabemos que nem tudo são flores. Nós somos seres humanos de carne que tem sentimento. Então uma pessoa nos magoa com uma palavra, uma pessoa nos magoa com algum gesto, as pessoas fazem mal para a gente, doenças chegam na nossa vida, problema financeiro chega na nossa vida, porque nós somos humanos. E o próprio Jesus, ele diz isso nos evangelhos, que no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo, porque Ele venceu todas as aflições, Ele venceu o mundo. Então nós precisamos entender isso, que os dias bons virão na nossa vida, porém os dias maus também virão. Mas qual que vai ser a diferença nesse caminho, nesse caminhar? Vai ser o quanto de atenção que eu e você demos à palavra de Deus. Mas pastor, o que seria dar atenção à palavra de Deus? O que seria dar atenção? Eu anotar, quando um pregador está falando, eu anotar os versículos, eu escrever num caderno para memorizar a palavra que está sendo dita? Certamente que isso é bom, porque também o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de todas elas. Porém, não é apenas esse tipo de atenção que a palavra de Deus exige de nós através dela. Eu vou ler para vocês Salmo 62. Tem uma passagem que me chama muita atenção nesse quesito. O autor desse salmo, ele faz uma, como que eu posso dizer, uma análise da frase dele. Ele coloca algo na frase dele que me deixou intrigado, e eu fui estudar mais um pouquinho sobre isso, sobre o que ele estava querendo dizer ali. Salmo 62, a partir do versículo 11, e a palavra de Deus, ela diz: uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Olha que interessante, irmãos. Uma coisa disse Deus. Então Deus disse algo a esse salmista. Deus falou algo sobre ele, Deus falou algo para ele. E certamente, o que Deus falou para ele? Que o poder pertence a Deus. Então Deus falou para ele: o poder pertence a mim, eu tenho todo o poder, eu tenho toda a majestade. Porém, irmãos, ele diz algo interessante sobre isso. Ele diz: uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi. E eu fiquei me perguntando, mas como assim duas vezes eu ouvi? Duas vezes eu ouvi. A primeira foi quando Deus disse aquilo para ele, e a segunda, quando ele pôs em prática aquilo que Deus disse a ele. Ele deu a devida atenção àquilo que Deus estava falando para ele. A atenção que o Senhor espera de nós com a palavra dele é a atenção de nós colocarmos em prática tudo aquilo que é dito pelo altar na nossa vida. Irmãos, se a gente pegar as coisas que Deus falou para o povo de Israel, se a gente pegar as coisas que Jesus falou nos evangelhos, o que os apóstolos falaram em toda a Bíblia, existem coisas, irmãos, que Deus pediu para o povo que é absurdo aos nossos olhos. Aos nossos olhos carnais era loucura. Eu cresci conhecendo algumas igrejas pequenas, não menosprezando as igrejas pequenas, mas desde pequeno eu frequentava a igreja, e
Às vezes as pessoas, antigamente elas levavam mais a sério, mais a risco a palavra de Deus. E nós víamos coisas absurdas acontecendo, milagres que muitas vezes hoje não acontecem. E a pergunta que eu quero fazer para você, irmão, por que será que milagres não acontecem como antigamente acontecia? Por que mortos não se levantam mais? Por que coxos não voltam a andar? Por que surdos não voltam a ouvir? Cegos não voltam a enxergar? Porque, irmãos, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas não dão a devida atenção a ela, elas não põem em prática aquilo que o próprio Deus determinou sobre a vida dela. Pastor Rodrigo ontem ministrou aqui na nossa igreja, ele falou sobre as águas amargas que o povo judeu estava presenciando em Êxodo capítulo 15. A água de Mara, se não me falha a memória, ela era uma água amarga, ela era uma água que não dava para beber. Irmãos, o mais interessante é que Deus pede algo para Moisés, que aos olhos nus, aos nossos olhos carnais, é absurdo. A gente olha para aquilo e fala, como que isso pode acontecer? Moisés tomando aquela atitude poderia acontecer. Só recapitulando o que o pastor Rodrigo disse ontem, a Bíblia fala que Deus pede para que Moisés cortasse um pedaço de galho, um pedaço de uma árvore e jogasse naquela água. Irmãos, primeiramente aquele lugar era um deserto, ou seja, era muito difícil encontrar uma árvore. Então Moisés teve que sair daquele lugar, achar uma árvore, cortar a árvore, voltar e jogar o galho dentro daquela água. Irmãos, assim como eu fiquei impressionado, eu acredito que quem estava aqui ontem na nossa reunião também ficou impressionado. Irmãos, você já viu alguém jogar um galho numa árvore e a água se tornar boa? É só quando Deus manda, irmãos. É só quando Deus pede. Tem coisas que Deus vai pedir para mim e para você que vai parecer loucura, irmãos. Porém, o que sai do altar do Senhor são coisas que, se eu e você praticarmos, algo na nossa vida vai ser mudado. Nós estamos aqui, irmãos, no 26º dia, e quantas palavras, irmãos, abençoadoras que já foram lançadas para nós. A pergunta que eu faço para você é: você tem colocado essas palavras em prática? Você tem tomado uma atitude de essas palavras entrarem na sua vida, você der a devida atenção a essas palavras e deixar com que Deus faça algo através da palavra lançada? Irmãos, é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É a importância que nós demos à palavra do Senhor, a tudo que sai do altar. Para finalizar, irmãos, veio à minha memória aqui, Isaías, se eu não me falha a memória, capítulo 38, o profeta Ezequiel entra dentro do templo, e a palavra de Deus que diz que um anjo do Senhor entrou com ele dentro do templo, e a Bíblia fala que do altar, irmãos, jorrava uma água. Saía uma água do altar. E a palavra de Deus, ela diz que o Filho do Homem pediu para que esse profeta ele andasse, e quanto mais ele andava, a água batia no tornozelo, e o Filho do Homem dizia: vá mais fundo, e a água batia na cintura, e ele dizia: vá mais fundo, e a água batia no peito, a ponto de ele ir e só ser atravessado aquelas águas a nado. E a palavra de Deus diz, irmãos, que essa água ela saía e ela desembocaria em um rio. E a Bíblia fala que as árvores que viviam do lado desse rio eram árvores frutíferas que davam frutos o tempo todo. Através aonde essa água passava, gerava vida aonde ela passava. Irmãos, o altar do Senhor gera vida em nós. O altar do Senhor gera vida, gera milagre em nós. Deem o devido valor ao que sai do altar do Senhor.
Deem o devido valor da palavra que sai desse lugar, para que você seja abençoado na sua casa, irmãos. Não pense que só ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática na sua vida vai dar algum resultado, porque não vai dar. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, porque senão nós vamos ser pessoas frustradas. Vai passar 10, 20, 30, 40 anos, nós vamos estar ouvindo os evangelhos e a nossa vida não vai ser transformada. Por quê? Porque nós não demos o devido valor à palavra lançada sobre a nossa vida, irmãos. Se tem algo que eu posso dizer para você nessa noite, é tudo aquilo que sair do altar do Senhor. Tome posse, irmãos, e coloque em prática na sua vida. Se algo na sua vida não acontecer, irmãos, eu paro de ser pastor. Eu rasgo a minha Bíblia, irmãos. Se a gente não colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, eu tenho certeza, irmãos, tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, assim como a minha é e já foi muito transformada, irmãos. Todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus e eu coloco em prática na minha vida, eu tomo posse dos milagres, eu tomo posse de tudo aquilo que Jesus prometeu para mim, do que Deus prometeu para mim, as coisas acontecem na minha vida, irmãos. E isso é a fé ativa que nós precisamos para que nós possamos sair desse tempo vencedor. Amém? Que você receba essa palavra, irmãos, que ela seja aí um combustível para a nossa semana. Lembre, todas as vezes que tiver um pastor aqui, uma pessoa aqui liberando uma palavra de Deus, toma posse dela e coloque em prática na sua vida. E eu tenho certeza que a sua família vai ser abençoada, que a sua casa vai ser restaurada, que o milagre que você procura vai acontecer. Amém? Fechem os seus olhos. Senhor e Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, que essa palavra entre no nosso coração, Pai, que nós possamos dar a devida atenção à Tua palavra, que nós possamos colocar em prática, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra, Pai, que todas as vezes, Pai, que nós ouvirmos uma palavra do Senhor, nós possamos tomar posse, Pai, e fazer com que essa palavra se torne vida dentro de nós, Pai, que nós possamos andar sobre a Tua palavra, Pai, porque nós sabemos que quando o Senhor lança uma palavra sobre nós, se nós colocarmos em prática, algo acontece na nossa vida, Pai. O milagre acontece na nossa vida, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Lembrando que amanhã, às 5 horas da manhã, teremos o devocional e à noite, na igreja de Piracicaba, um culto abençoado, para que nós possamos aí ser mais ainda abençoados, tanto presencialmente quanto online nas nossas redes sociais. Amém? Até mais, pessoal!